parte 2 de como eu comprei minha casa. Acho que vai ter até 3, hein? Bom, mas tudo bem. Vocês já sabem como que é a nossa estratégia, né? Vocês vão assistindo conforme dá. E aí, amados, o que que aconteceu? Vamos passear, amor? Vamos. A gente foi passear, a gente tava com nossas contas certinhas, tudo bonitinho, não tinha dinheiro sobrando, mas não tinha faltando e tal. Aí, fomos passear, só que antes disso, eu tinha tido um sonho, porque Deus fala através de sonhos. Eu tive um sonho porque eu estava muito agoniada com a história de tomar anticoncepcional, se eu podia operar ou não, porque eu queria ter uma filha, uma menina e tal. E eu orando, muito preocupada com isso, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar que tinha vidros, e era um lugar bonito, e eu estava aguardando me atenderem. E neste lugar, eu era servida, me serviam numa taça de cristal, uma taça de vidro de cristal, uma taça, serviam um suco de uva para mim. E ao lado, enquanto eu aguardava para ser atendida, eu era servida, e do lado tinha uma roupinha de neném e uma mulher sentada. Então eu virava assim, pegava o tecido e tocava no tecido. Quando eu tocava no tecido, eu falava, nossa, esse tecido é muito bom. E era uma roupinha de bebê branca. Aí a moça olhava para mim e falava assim, e você conhece esse tecido? É um tecido muito fino. Achei que você não conheceria. Falei, conheço. A minha mãe vestia esse tecido em nós. Quando eu era criança, eu me vestia com esse tecido. E na mesma hora, a moça vinha e me mostrava o meu carro. E o meu carro estava fabricando, eu vi o chassi do carro. Ela falava assim, olha, esse é o teu carro, ainda estamos fazendo. E aí vinha uma voz do alto, dizia assim, no segundo filho você pode operar. Acabou o sonho. Aí eu tive o sonho, então eu já estava com esse sonho guardado ali. E vou fazer, então, eu e meu marido, falamos assim, vamos procurar, vamos passear. Falei, vamos. Aí eu entrei no lugar, falei, vamos ver carro para quando a gente comprar um carro? Gente, este é o maior segredo de vitória que você pode fazer. Tem um livro do Po-Yan Cho. Eu confundo o Po-Yan Cho com... Mas é do Po-Yan Cho. Ele vai falar, o livro chama-se Quarta Dimensão. Na época eu não tinha lido ainda, agora eu já li, inclusive devo relê-lo. Baixa lá o PDF, leia o livro, ouça o audiobook, escuta esse livro. Bom, a maior... Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, como eu faço? Primeiro passo é ir procurar a bendita da casa, ou do apartamento, ou do carro. Esse é o primeiro passo. Não é perguntar se tem dinheiro ou não, é ir ver, só isso. Aí a gente foi e falou assim, ai, vamos ver carro? Ele falou, vamos. O que custa ver? Não paga para ver. Tem gente que é tão doente que ele fala assim, não vou olhar, não tenho dinheiro. E isso é um bloqueio para mim, para a fé. Para a fé destravar, a primeira coisa que você faz é olhar o que você quer. Pegar, tocar, viver. Quando você vai ver que Deus, é muito tremendo isso. Na parte de Jacó, Deus ele fala para Jacó assim, Jacó, levanta os olhos e vê. Aí Jacó via os animais cruzando. E Deus tinha colocado, o Jacó tinha pegado umas varas e descascado as varas para nascer malhado. O que aconteceu ali que Jacó vai ver um anjo e o anjo mostra para Jacó que quando os animais iam cruzar, Deus abençoava, porque o anjo mostra o que aconteceu, porque todo mundo sabe a história de Jacó, que Jacó começou a ser abençoado e as vacas, os animais que eram malhados era para ele, e aí todo mundo sabe essa história, se não sabe vai na Bíblia, vai ler Bíblia, né? Leia a Bíblia, crente. Se você não sabe, leia a Bíblia, tá bom? A história de Jacó. O que acontece? É um
uma parte do nosso cérebro, a qual Deus ativa. Amados, Deus fez teu cérebro. E o cérebro enxerga imagens. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus fala que só de um homem olhar uma mulher e desejar, ele já cometeu adultério. Ele já é considerado adúltero. Porque você tem como possuir algo só de olhar. O Senhor vai chamar Abraão e vai dizer assim: Abraão, saia lá fora e conte as estrelas, visualize as estrelas, toma posse das estrelas através do olhar. E Abraão fala: não posso contar. Deus fala: assim será a sua descendência. Né? Também Deus fala para Jacó assim, para Abraão: Abraão, olha para o sul, para o norte, para o leste, toda essa terra é tua. Então, ali é o momento que Deus mostra, faz com que o servo dele visualize. Mesma coisa foi Moisés. Moisés falou: quero entrar na terra prometida. Ele falou: você não vai entrar, mas vai ver. Tá? Então, a experiência comigo, porque ouvir e ver são duas coisas que Deus exige para o crente aprender. O crente tem que conhecer, então ele vai estudar a palavra, depois ele tem que ver. Então, ouvir e ver a palavra. Como assim ouvir e ver palavra? É um método de ensino da Bíblia, não é da faculdade. Deus quer que você ouça e veja, né? Então você ouça e veja a palavra dele. Bom, daqui a pouco estou dando aula de teologia. Mas o que acontece? Eu aprendi. Você precisa visualizar e no tempo certo aquilo vem. Por isso que Deus às vezes dá as coisas em sonho para você. Porque sonho é uma das maneiras de você visualizar a sua vitória. O que vai acontecer é que eu quero ver carro e vou. No sonho eu tinha visto que meu carro estava fazendo, não sabia que modelo era. Quando eu chego nessa concessionária, vou vendo os carros que tem ali e tal, e tinha um Gol, mas assim, amados, olha, tinha um Gol Bola. Quem conheceu o Gol Bola? Só que o Gol, tinha um Gol Bola, achei lindo. A moça veio e falou: não quer comprar? A gente vai querer, a gente quer, mas né, não dá, a conversa vai. A moça falou: senta, vamos fazer um orçamento aqui e tal, podia dar de entrada parcelado, aquela coisa. Meu marido: não. Porque eu acho que eu já contei para vocês que eu e meu marido somos assim. Ele aprendeu a comprar à vista. Meu marido aprendeu com a família dele comprar à vista. Não tem dinheiro, não compra. E eu aprendi com a minha mãe que Casas Bahia é dedicação total a você e eternas e suaves prestações a gente compra. Então imagine o choque cultural. A moça falou assim: eu posso fazer esse carro em 24 parcelas, Casas Bahia, né? E a parcela entrada também. Meu marido falou: não dá, amor, porque a gente paga isso, paga aquilo, e só tem o vale. Eu só poderia comprar se fosse para pagar com a parcela do vale. E eu, né, ali conversando tudo mais, só sei que aquela mulher era evangélica no final da história. A bendita da mulher também, acho que tinha feito um propósito com Deus. Crente com crente faz propósito, o outro também faz propósito e tá tudo certo. Ela falou: eu vou buscar o cheque na casa de vocês. Gente, eu não sei o que aquela mulher fez. Eu saí para ver um carro, volto e o carro, ela falou ela falou assim: olha, compra o carro, compra o roxo. Gente, um carro roxo. Nunca mais eu vi um carro daquela cor na rua. Compra o carro roxo, que é mais barato. E ainda, então o carro era tipo 2023, modelo 2024. Foi assim que eu comprei meu carro, um carro futurístico, né? Um carro do futuro. Carro do futuro. Deus já estava me dando lá. Já está reservado. Sabe o que significa? Tua bênção já está pronta. Já está. Tá, tudo bem. Aí, só sei que aquela mulher fez um negócio, meu marido falou assim: amor, eu só posso comprar se eu pudesse pagar com a parcela do vale. Na época, era em torno de R$524 a parcela ia dar. Seriam 24 parcelas de R$524, mais ou menos, tá, igreja? Mais ou menos, meu povo. Aí, o que aconteceu? A moça foi, pegou os cheques e tal, e compramos o carro.
Não era intenção, não tínhamos dinheiro, e eu não sei, Deus fez aquele, né, e deu o carro. Eu falei para Deus, aí eu fiz um voto. Aí você entendeu porque eu li a palavra do voto? Aí eu fiz um voto assim com meu marido, falei, amor, vamos fazer um voto assim, Senhor, se o Senhor nos ajudar que a gente pague essas 24 parcelas, porque foram em 24, se o Senhor ajudar que a gente pague essas 24 parcelas do carro, 0 quilômetro, um carro que ainda ia ser lançado, se o Senhor nos ajudar, eu faço como a 25ª parcela, eu dou de oferta na sua casa. Nos ajuda, Pai. Gente, impressionante. O vale do meu marido não era esse valor, pois no outro mês, quando a gente foi pagar a primeira parcela, o vale dele veio exatamente a parcela do carro. Vem comigo que é sucesso. E a gente começou a pagar o carro, pagamos o carro. Quando chegou faltando 6 parcelas do carro, 8, eu comecei aquela agonia que eu tô contando no começo, porque você já sabe, comigo, né, volta um pouquinho no testemunho. Daqui a pouco vocês vão falar assim, fazer o meme de mim, volta lá, volta um pouquinho no testemunho. Eu voltei um pouco, volta um pouco no testemunho. Vai ser quando tem mais ou menos 8 parcelas do carro, eu estou naquela agonia, né? Faltam 8 parcelas para acabar de pagar o carro, mas faltam 6 meses para fechar o ciclo de 7 anos. E eu começo com aquela angústia de querer uma casa agora, porque agora eu tinha um carro, já estava andando com o carro já há 1 ano e pouco, não estava pago, então a gente não tinha dinheiro para nada, estava tudo certinho para pagar as contas, mas eu queria uma casa. Só que coerentemente não faz sentido. Faz sentido para você se você não tem dinheiro, tá pagando carro 0 quilômetro. Você vai comprar uma casa? Como? Mas me deu aquela coisa, amados. Eu vou dizer para você que um sinal que Deus quer te dar é aquela quando você não aguenta mais, quando dá aquele enfado, sabe? Geralmente quando tá te enfadando assim, igual agora que me deu uma crise que eu queria que meus filhos casassem. Falei, casa todo mundo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vai casar. E, olha, sábado agora, meu filho casa. Já casou no civil, essa semana, já tá casado. E já tá, né? Falei, vai todo mundo que eu não quero mais ser mãe. Bom, e aí tudo bem. O que que acontece? A gente tá ali, meu marido falou comigo, quer passear? Eu falei, vamos, a gente tem dinheiro assim, né? Para ir em lugares tão sofisticados e tudo mais, a gente vai passear um pouco, sai de casa. E nós começamos a passear. Falei, amor, a gente podia ver em casa, né? Ele falou, pra quê? Eu falei, pra que no dia, gente, pelo amor de Deus, no dia que a gente for comprar, a gente já fez um ensaio. Ele falou, não, tá bom, filha, vamos. Meu marido é calmo. Tá bom. Aí começamos, né? Pegava o carro, agora eu tinha carro, pegava o meu bebê e fui. Eu acho que eu já tinha minha menina, não dá pra situar o tempo, amados, olha, tá bom. Eu já tinha minha menina, já. Acho que ela era bebezinha, era ela que já era bebezinha. Tá bom. E aí, tô lá passeando, e meu marido me trazia. Ele falou, onde você quer? Eu nasci aqui, em Santo André. Então, eu falei pra ele assim, eu nasci aqui e queria voltar pra cá. Tá bom, então vamos ver a casa. Meu marido pensou assim com ele. Olhar não paga, assim ela se distraiu, não gasto nada, e faça a mulher feliz e tá tudo certo. Mas ele não sabia ainda com quem ele tinha casado. A gente nunca sabe com quem casou, demora pra saber. O que aconteceu? Ele me levou um sábado, no outro sábado ele falou, quer alguma coisa? Eu falei, amor, eu queria passear de novo, posso ver casa novamente? Claro, filha, pode. Me levou de novo. E eu ia vendo casas, ia na imobiliária, vi uma casa. E nessa brincadeira eu fiquei 6 meses, todo fim de semana, indo ver casa. Gente, isso é ativar a fé, hein? Meu passeio era ver casa. Eu via as casas, sonhava o dia que eu fosse comprar, porque era impossível comprar uma casa, amados. Impossível. Nossa, impossível. Ai. Era aquele sonho distante, sabe? Quando você fala assim, meu Deus, se Deus me der, eu vou pular de alegria. Tá bom. Quando foi dando 6 meses, ia ser fim de ano. E as imobiliárias aqui têm a mania de se fechar. E as imobiliárias fecharam. E aquele dia eu peguei meu bebê e quis vir ver casa, eu queria ver, eu tava agitada. E nem uma imobiliária aberta, sabe? E meu marido já tava fazendo a faculdade, que ele ganhou da Mercedes, lembra?
Aí ele falou assim pra mim, vai filha, vamos embora, hoje não posso ficar muito não. Nossa, pra que ele falou aquilo? O mundo acabou pra mim. O mundo acabou, eu comecei a chorar. Eu falei, não, tudo bem, vamos embora pra casa. Aí ele falou, amor, depois eu te levo. Eu falei, não precisa mais, eu não vou mais ver casa. Aí, calma, filha. Eu falei, não tem, não quero mais ver. Outra coisa, por que eu tô vendo? Não tenho dinheiro pra comprar. E eu vendo as nuvens passar pelo vidro do carro. E eu com o neném, as lágrimas, amado, você não tem noção, eu soluçava. Assim, ó, soluçava, assim, ó, me deu aquele choro. E meu marido dirigindo, e foi que eu tenho que fazer prova na faculdade. Eu falei, não, tudo bem, amor, fica em paz, eu não vou mais querer sair pra ver casa. Pra que eu vou ver casa? Não vou comprar, né? Eu não vou comprar mesmo, né? Aí ele falou assim, semana que vem te tirar. Eu falei, amor, eu não quero mais ver, eu não quero. Drama. Mas eu tava mesmo assim, fiquei magoada com Deus. Falei assim, Deus, ele é assim. Quando Deus quer dar algo, mas quando ele não quer dar, e ele não quer me dar, por quê? Como é que eu vou comprar uma casa? Não tem como. E eu só falando. Só que eu não estava murmurando, porque agora eu já não murmuro mais. Mas eu estava desabafando com Deus, cuidadosamente, sem apontar o dedo para Deus, já estava educada. Aí foi quando meu marido desceu assim com o carro, passou perto de uma padaria, e ele falou assim para mim, olha lá, amor, olha lá, aquela imobiliária tá fechada, mas deixou um painel com as fotos das casas para fora. Você quer ver? Aí eu falei, e você tem paciência ainda comigo, amor? Aí eu falei, obrigada. Ele falou, vamos lá ver. Atrasado mesmo, ele virou o carro. E nós descemos do carro, era entardecer. E eles fizeram assim nessa imobiliária. Tiraram foto de todas as casas, colocaram da primeira linha as mais caras e foi descendo até as casas mais baratas. E colocaram um vidro e colocaram para fora da imobiliária. E a imobiliária estava fechada. Eu desci com aquela tristeza, com aquela angústia, já estava completando quase os 7 anos, então você fica assim como aquele versículo que fala assim, chegou o tempo de dar à luz e não há força para parir. Então você fica nessa situação. E eu me lembro que eu olhei assim, aquelas fileiras de casas bonitas, caras, caríssimas em cima, bem caras. Tipo hoje, vou colocar na minha realidade, tá bom? Uma casa de 2 milhões de reais. Depois, na segunda linha, uma casa de 1,5 milhão. E na terceira fileira, uma casa de 1 milhão. Na casa de 1 milhão, nas fileiras de casa de 1 milhão de reais, gente, entenda, 1 milhão de reais. Tinha na segunda casa, uma casa que estava escrito assim, 3 cômodos recém-formados, com garagem para 7 carros. Amados, eu acho que eles fizeram aquilo de propósito. Eles tiraram foto da garagem, porque na verdade a garagem era descoberta. Mudou aqui. Bom, vou deixar assim mesmo. Ou queimou ou apagou minha luz aqui. Alguma coisa aconteceu. Aí, amados, eles tiraram foto da entrada da casa e acho que eles esticaram. Sabe quando você estica a foto? Então, virou uma avenida aquilo na minha visão. Eu vi uma avenida. Gente do céu. Quando eu vi aquilo reto, plano, porque minha mãe falava para mim assim, você precisa de uma casa que tenha quintal para o seu filho correr. Esse menino precisa de liberdade. Então, se você não der um quintal para esse menino, ele vai ficar na rua e é perigoso. E aquilo me cozinhava o juízo. Então eu queria uma casa, eu não me importava com a casa, eu queria quintal para os meus filhos brincarem, porque eu queria criar meus filhos livres, mas presos. E ali, amados, quando eu vi aquela casa tão bonitinha, um portão baixo, parecendo um portão de casa americana, porque aqui em Santo André não tem quase terreno, é tudo construído predinho, eles acabaram com os terrenos aqui. E quando eu vi aquele terreno enorme, que cabe da largura de quase 1,5 carro de largura, e 7 carros um atrás do outro, não necessariamente plano de tudo, mas levemente com uma inclinação muito leve, tipo, ficou reto pra mim. Pra mim tava
As ruas de ouro, mar de cristal. Para mim, eu estava em Jerusalém. Pra você ter uma ideia como é que o negócio era. Quando eu vi aquilo, eu não olhei o preço da casa. Eu lembro que eu fiz assim, amada, aquilo encheu meu coração. Meu Deus, quintal maravilhoso. Aquele quintal dá para andar de patinete, dava para correr, por piscina, fazer acampamento. Meu Deus do céu, por 7 carros se você quisesse. Meu, quando eu vi aquilo, a casa podia estar caindo nos pedaços, não me interessava. Eu queria saber de quintal. Quando eu vi aquilo, amados, eu tava com o neném no colo. Eu lembro que eu sozinha, em alta voz, assim, né? Eu falei assim, tá vendo, Deus? Se lá do céu o Senhor falasse assim, Cláudia, que casa você quer? Eu diria essa. Assim, falando bem alto mesmo. Meu marido fez assim. Que, amor? Eu falei, queria essa casa, amor. E ele falou assim, você já viu o preço? Eu falei, não vi. Não quero ver, porque preço, gente, aprende. Mulheres, preço tira a fé. A gente não olha preço. A gente vai ver uma bolsa da Chanel, a gente olha a bolsa, a carteira, entendeu? Dolce & Gabbana. A gente não olha preço, gente. E Louis Vuitton. Quem vai olhar preço? Vocês não podem olhar preço. Aprende comigo. A gente vai ver um Cartier e não olha o preço. Não pode olhar preço. Preço é desviado. Preço não é crente. Preço não pode olhar preço. Só olha o que você quer, tá bom? E muito bem. Meu marido falou, falei, não vou olhar não. Aí ele falou, né? Ele falou, custa R$1 milhão. Falei, não, quem que mandou você me contar, amor? Eu não quero saber. Ele falou, então tá, vamos embora? Falei, amor, traz eu pra ver a casa. Pô, promete. Ele falou, mas tá fechado a imobiliária, deixa eu ver o endereço. O rapaz deixou o endereço pra fora. Tem um endereço, é logo na rua de cima. Eu trago você semana que vem, tá bom? Tá bom, obrigada, amor, obrigada. Cheguei em casa, mãe do céu. Mãe, eu vi uma casa assim, 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 mãe, assim. Minha mãe pegou nas minhas mãos. Olha, porque Deus mandou morar com a minha mãe. Minha mãe pegou nas minhas mãos e falou assim, essa casa é sua. Minha mãe não era crente. Hoje ela é crente, eu posso dizer. Que ela não batizou, mas ela tem fé hoje. Na época ela não era crente ainda. Minha mãe falou assim, essa casa é sua, minha filha. Essa casa é sua. Eu falei, mãe do céu, que tal, mãe? Mãe, quando eu for ver a senhora, vai comigo? Mãe, ela, vou. Oh, minha filha. Minha mãe desejou a casa comigo. Agora, abrindo um parêntese, nunca conte os seus planos e projetos para quem não sonha com você. Maria contou que estava grávida só para Isabel, que também estava grávida de João Batista. Portanto, você, Maria, não conte para ninguém, conte só para Isabel. Se Isabel também estiver na mesma sintonia e fiação. Olha que interessante. O que vai acontecer, amados? Minha mãe fala assim para mim, é sua. Que dia você vai? Eu falei, mãe, semana que vem. Eu vou. Tá bom, chegou a semana que vem. Entramos no carro e viemos. Quando a gente chegou, a gente ficou de longe, meu marido falou assim para mim, amor, o homem não vai deixar você entrar. Eu falei, tudo bem, mas eu vou bater palma, vou perguntar. Ousadia, meu povo. Sabe que aí meu marido falou, tudo bem, tá bom. Ele não vai deixar? Eu falei, ele não vai deixar, amor. Mas a placa tá lá, tá bom. Aí eu bati palma. Aí eu falei, tudo bom? Boa tarde. Eu tô aqui com a minha mãe, meu filho, meu marido, que a gente viu a placa de venda, só tô olhando de longe, tá? Esse quintal. Aí a moça respondeu assim, não, tem mais quintal do outro lado. Então, tem a casa, olha o tamanho era 10 de frente do terreno. Então, eles construíram em 5, deixaram 5, entenderam? E 5, e lá atrás ainda tem o restante do terreno. Gente do céu. Falei, ai, tá, eu gostaria de ver, mas a gente entende, é só com a imobiliária, né? Ela falou, é só, vou perguntar pro meu marido. Aí, ela pegou e falou assim, tá mandando andar mais rápido aqui. Aí ele pegou e falou assim, tá falando aqui meu carregador, tá carregando, mas acho que deu um plus agora. Acho que deu um plus.
falou assim pro marido dela, tal. Aí o homem veio no portão, o rapaz veio no portão, falou assim, vamos deixar eles entrar. Quer entrar? Falei, nós gostaríamos, se não for incomodar. Falou, não, tá bom, entra. Abriu o portão, gente. E eu tinha dito algo para Deus. Lembra que a casa da minha mãe era fria? Aí eu falei, sabe, Deus, quando o Senhor me der uma casa, eu quero uma casa, conversando com Deus, que o sol nasça na minha cama, porque eu sou solar. Quando eu vejo o sol, minha alegria, até os irmãos da igreja já sabem, pastora, hoje tem sol, porque eu falo que dia de sol é dia de vencer. Eu gosto de sol, eu sou solar, eu tenho um pouquinho daquela síndrome de inverno, então quando tá frio eu fico meio cinza junto com o tempo. Bom, aí eu sei que eu falei, Deus, eu quero uma casa, que o sol nasça na minha cama, assim, que eu abro os olhos e o sol esteja em cima de mim. Deus amado, me dá uma casa. Aí eu vou fazer um voto. Então, outro voto. Tem gente que tem medo de fazer voto. Eu sou a mulher do voto. E tenho vários votos. Eu venço com voto. Eu já tinha o voto do carro. E agora eu falo para Deus assim, Deus, se o Senhor me der uma casa, eu faço 7 vigílias. 7 dias seguidos, Deus, vigília. 7 madrugadas ali de joelhos. Me dá uma casa, pai. Eu voto o que eu fiz. Tá bom. Aí a moça falou, pode entrar. Falei, tá bom. Então eu já tinha feito meus votos lá no meio da história. Aí eu entrei, ela mostrou, ela falou, olha, a casa é de estuque, são só 3 cômodos, mas tá tão bonitinha, reformada, a gente acabou de reformar, tá bonitinha. Aqui é a cozinha, aqui é o banheirinho. Só tem um banheiro? Só tem um banheiro. Tá, olha o quintal ali, a lavanderia. Nossa, tinha quintal lá no fundo, só o quintal lá do fundo já dava. Então, mas aqui você sabe, tem a garagem, é bem quente aqui, seca a roupa lá dentro. E aquela conversa de mulher. Aí ela falou assim, olha, essa casa, falei, que gostosa. Ela falou, essa casa só tem um defeito. Bem que fala, o que é defeito para um é benção para os outros. Ela falou, só tem um defeito. Falei, qual? Ela me levou no quarto e falou assim, aqui ó, e abriu a janela. Menino, o sol nasce na cama. Quando ela falou assim, eu falei, a casa é minha. Gente, olha! Eu falei, a casa é minha. Aí ela fez assim, aí tava conversando, meu marido com o rapaz, aí minha mãe assim. Só, né? Aí a moça fez assim, vocês gostaram? Eu falei, eu amei. Ela falou, e o que vocês acham? Eu falei, eu vou ficar com a casa. Nossa! Eu vou ficar com a casa. Meu marido olhou assim e, olha, gente, meu marido me deu um beliscão. Ele fez assim, tipo, você tá louca, né? Eu não tô acreditando. Aí eu nem fiz assim, falei, eu gostei muito, vou ficar com a casa, estou interessada, porque estou procurando casa e nós queremos uma casa, né, amor? Meu marido estava em choque, estado de choque, paralisado. E eu falei assim, amados, na hora eu fiquei tão... Olha, é igual quando eu fui batata com o Espírito Santo. Aí ela falou assim, tá, que bom. Então como que a gente faz? Eu falei, só que eu preciso falar com o dono. Vocês são o dono? Porque na conversa ele falou que era do pai dele, que a casa era do pai, ele morava. Eu falei, eu preciso falar com o pai de vocês, porque assim, vou logo avisar. Eu preciso de um desconto. Se o seu pai não fizer o desconto que eu preciso, não vai ter como negociar. Tá, não, a gente fala com ele pelo desconto. E meu marido assim pra minha cara, tipo assim, não tô acreditando que essa mulher tá fazendo, não. Desconto do quê? Desconto do quê? Se você não tem nenhum centavo. Que desconto ela quer? Não. E aí, obrigada, meu marido ficou calado, só me deu um beliscão aqui, né? E ficou calado, tudo bem. Entrei no carro, minha mãe muda de tanta alegria. E meu marido ligou o volante, deu tchauzinho. Você tá louca? Falei, calma. Amor, o que você... Amor do céu! Como é que você falou que você falou o quê? Que vai ficar com a casa? Como assim? Amor, deixa, eu tô brincando de comprar casa. Você tá o quê? Eu falei, brincando. Eu quero ensaiar. Eu quero sentir o que eu vou sentir no dia que eu puder comprar uma casa. Ele falou assim pra mim, amor, como que você faz isso? Eu falei, amor, o homem não sabe que eu não tenho dinheiro, gente. Eu não preciso falar. Eu não
preciso falar pra ele que eu não tenho dinheiro. Ele falou, tá, eu quero ver como que você vai sair dessa história. Eu falei, amor, fica em paz, eu só tô brincando. Ah, deixa. Minha mãe falou, filha do céu. Filha, essa casa é a cara do seu menino. Eu falei, mãe, já pensou, mãe? E vim com a minha mãe curtindo. Beleza. Vai dar 3 altos, viu? Acho que vai dar 4. Tudo bem, beleza. Passa uns dias, sei lá, ele falou, meu pai tá no Paraná, depois meu pai vem, conversa com você e tudo mais. Ah, a gravação vai ser interrompida.